Olá, bom dia. Quinta-feira, 7 de maio, nosso combate de todo dia está no ar. As mortes por Covid-19 atingem números tristemente marcantes no Rio, em São Paulo, no Brasil. São as consequências do colapso no sistema de saúde, visível, palpável neste momento, em diferentes pontos do país. Pela falta de leitos, de equipamentos, de médicos e a saída que algumas autoridades de saúde recomendam, que até a justiça está determinando, é o isolamento forçado, com polícia na rua, o lockdown. A gente fala das cidades que já adotaram essa medida, mostra como a doença se espalha rapidamente e as regras para a reabertura já adotadas por outros países. Você pode tirar a sua dúvida com a gente, faça a sua pergunta nas redes sociais usando a hashtag PerguntaCorona, tudo junto, Pergunta Corona. Quem responde hoje são Sérgio Zimmermann, infectologista, e também Ivan França Júnior, epidemiologista. Emergências superlotadas, faltam leitos nas UTIs, profissionais de saúde, material de proteção. Mais de 1.000 pessoas esperam na fila de espera por uma internação. Esse é o atual quadro do Sistema de Saúde Pública do Rio de Janeiro por causa da pandemia do novo coronavírus. A capacidade de atendimento nos hospitais está no limite para desespero dos doentes e das famílias. A repórter Gabriela de Palhano tem ouvido diariamente médicos, pacientes e especialistas na área de saúde e é com ela que a gente conversa agora. E eu agradeço muito, é um prazer ter você aqui, Gabriela, no nosso combate ao coronavírus, por toda a sua experiência que você está tendo de conversar com tanta gente. E é por isso que a primeira pergunta é a seguinte: como é que você descreve a situação aí no Rio de Janeiro, que você está sentindo, que você está vendo, que está ouvindo desses especialistas? Olha, Márcio, como você disse, as emergências estão superlotadas. Algumas com o dobro, o triplo da capacidade. 31 emergências hoje na cidade do Rio estão impedidas, não podem mais receber pacientes, porque não tem mais onde colocar lá dentro. São unidades de pronto atendimento, UPAs, coordenação de emergência regional, sala vermelha e amarela dos hospitais, a porta de entrada do sistema SUS na cidade. E é como se fosse um engarrafamento, porque essas pessoas não conseguem leitos de internação nos hospitais. São mais de 700 pessoas que precisam de leitos de enfermaria e mais de 400 pessoas que precisam de leitos de UTI. Segundo a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, o que acontece é que 25% das pessoas que morreram por Covid nos primeiros 20 dias de abril morreram nas emergências, justamente porque não conseguiram leitos de internação também, claro, e por complicações da Covid. E 4,9% morreram em casa. Algumas procuraram as unidades de saúde e acabaram voltando para casa. Os leitos de UTI para Covid-19 acabaram na cidade, hoje não tem mais leitos, e a Prefeitura do Rio diz que está trazendo mais 300 respiradores para abastecer, a partir de segunda-feira, o Hospital de Campanha do Rio Centro e também outras unidades. Porque, como a gente mostrou na reportagem na semana passada, existem mais de 2.000 leitos na cidade que estão ociosos, que poderiam ser usados nesse momento para o combate à pandemia. Márcio. Pois é, Gabriela, por conta de tudo isso, por causa desse quadro tão difícil, a gente sabe que a Fiocruz, aí no Rio de Janeiro, pede um isolamento mais rigoroso para a cidade. O Ministério Público quer uma decisão também das autoridades. Eu não sei se você consegue dizer isso para a gente, mas o que as autoridades de saúde falam sobre isso, sobre esse pedido da Fiocruz, sobre essa determinação da Justiça, do Ministério Público, de querer uma solução? Márcio, como você falou, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz disse que essa medida já deveria ter sido adotada. O governador Wilson Witzel disse que já tomou medidas mais restritivas e que vai fazer uma fiscalização maior a partir de agora, só que hoje ele tem uma reunião para tomar também outras decisões e novas medidas devem ser adotadas. O prefeito Marcelo Crivella diz que a partir de agora vai adotar um lockdown parcial. Um exemplo disso é o que ele está fazendo no calçadão de Campo Grande, na zona oeste da cidade. Ele fechou o calçadão de Campo Grande, que era uma área bem crítica. E a permissão é apenas para as pessoas dos serviços essenciais circularem. Hoje o prefeito também está se reunindo e deve adotar novas medidas, deve anunciar novas medidas. Márcio. É isso, Gabriela. Muito obrigado pela sua participação. É muito importante ouvir quem vai para a rua,
quem conversa com as pessoas e quem está sentindo isso de muito perto. A Prefeitura do Rio anunciou que a partir de hoje vai colocar agentes para evitar aglomerações na zona oeste da cidade e para impedir que o comércio abra as portas. A medida foi anunciada como um lockdown parcial, o que não parece fazer muito sentido. Lockdown é a palavra em inglês que define confinamento obrigatório em que as pessoas podem ser punidas se saírem de casa sem necessidade. O Maranhão foi o primeiro a adotar o lockdown. Hoje, 10 cidades do Pará implantam essa medida e nós aqui do combate ao coronavírus, nós conversamos com especialistas em saúde pública e eles elaboraram a nosso pedido uma lista dos 7 principais erros que nos fizeram chegar, infelizmente, à necessidade de medidas tão radicais quanto essas. Vamos a esses erros aqui no nosso telão. O primeiro, desobediência ao isolamento social. A gente pega o caso aqui em São Paulo, por exemplo. Queríamos chegar aos 70% de isolamento, não chegamos nem a 50%. Mas reconhecemos que é muito difícil, numa cidade tão diversa como a nossa, com uma divisão social tão forte, tão impactante muitas vezes, fazer isolamento social. Nem todo mundo consegue fazer isolamento social. Bom dia a vocês. Bom dia, Márcio. Realmente esse é um ponto importantíssimo, até porque se você dividir a cidade por regiões, isso é claramente observado, essa desobediência do isolamento social na região da Zona Leste e na região da Zona Norte, quando você compara com a região sul. Existem, inclusive, estabelecimentos comerciais abertos, existem pessoas que estão fazendo essa vigilância, que já viram situações dessas abertas, bailes funks aos finais de semana, e tudo isso são comemorativos para aumentar o número de casos e automaticamente aumentar a mortalidade entre nós. Se a gente não tiver uma ação específica em cada região, a gente vai cair e a gente pode caminhar numa situação ruim para a cidade de São Paulo, num lockdown que seria realmente bastante nebuloso para nós como cidadãos. É que ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que... Eu vou passar a palavra para o senhor, claro, doutor Ivan. Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que, infelizmente, precisam sair de casa porque elas trabalham em serviços essenciais ou então precisam se virar para conseguir o dinheiro, o famoso vender o almoço para comprar a janta, a gente tem uma grande parcela da população que poderia ficar em casa, mas desrespeita as regras de saúde pública porque querem passear, porque querem viajar, porque querem curtir a vida e não percebem a gravidade dessa doença. Então, eu acho que é importante diferenciar o que é desobediência e incapacidade de seguir as políticas de distanciamento físico. Eu não uso o termo isolamento social, porque o que eu acho que nós precisamos é maior coesão social, maior conexão social, e que isso, se nós tivéssemos maior coesão social, maior conexão social, por exemplo, com políticas sociais e econômicas que sustentassem as políticas de distanciamento físico, de modo que as pessoas que não podem ficar em casa, pudessem ficar em casa, aí claramente nós teríamos só os desobedientes, mas hoje nós temos pessoas incapazes de seguir a política de distanciamento físico porque tem que ir à rua para obter recursos, comida, medicamentos. É o entender o que é viver em coletividade, que algumas pessoas, uma parte da população, não entende o que é viver em coletividade. Expectativa pelo fim do isolamento social. Muitos estados, algumas prefeituras chegaram a dizer que se tudo der certo, a gente pode começar a flexibilizar, dando até datas para isso. O que a gente não tem a menor possibilidade disso, porque ainda estamos no começo dessa doença, no começo de um crescimento de casos ainda. E a gente vai ver esse começo, na verdade aqui não é um começo, a gente já está no meio para o fim, para o estopim. No começo para o pior. Muito bem colocado. Para o pior. Essa semana agora no pós-Dia das Mães, inclusive, por favor, não saia de casa, fique em casa, sua mãe vai continuar lá, por favor. Então, essa é a questão, Márcio. A gente tem que tomar cuidado com essa questão. As pessoas querem sair, as pessoas não respeitam o próximo, não existe uma... como é que a gente fala? Não querem fazer o distanciamento de modo adequado. Se eu posso sair, por que o outro não pode? Então, isso vai criando um grande impacto. E a gente verifica isso, sobretudo, quando você tem feriado. Veja que quando você tem feriado, existem várias matérias que as pessoas saindo nas estradas e a gente não tem as estradas fechadas. E a gente pode caminhar também para acontecer isso. É o terceiro item, feriados sem bloqueios nas estradas. A gente até percebe, tem que se dizer, que nos últimos feriados, nós tivemos 2 ou 3 feriados agora, nesse mês passado, houve uma redução nas estradas, mas ainda assim as pessoas viajaram e, de novo, talvez pela expectativa de um fim de um isolamento social, isso deu força para elas viajarem. Em Teresina, por exemplo, a taxa de isolamento social na cidade
Sei que você não gosta de usar isolamento social, mas desculpa. A taxa de isolamento está em 39%. Em São Paulo, durante a semana, chegou a 48%. Mas, enfim, falando dos feriados sem bloqueios, deveríamos ter feito esses bloqueios, o senhor acha? Houve bloqueios, né, no litoral norte, em algumas São cidades, Paulo, algumas cidades. No Rio de Janeiro também. Petrópolis, Santos, por exemplo, quase que se fechou. São Sebastião, houve bloqueio, mas foi iniciativa dos prefeitos, ou seja, ficou a cargo das prefeituras decidir e implementar. Na verdade, é preciso, que eu acho que é o próximo item, que é a sintonia entre os governos. Né? Perfeito. Falta de sintonia entre governo federal, estados e municípios, ainda mais numa região metropolitana, especificamente numa região metropolitana. Eu acho que você não pode tomar uma medida isolada, uma cidade só, quando tem outras ao redor que dependem de você. Tem que ser tudo conjugado, mas acho que vocês têm que falar isso. O governo federal, ele tem que ser o mártir, ele tem que ser a base para que tenha essa disseminação por todos os governos estaduais e os municípios. E o que a gente tem visto não é verdade. Apesar que agora o ministro Nelson Teich foi agora para Manaus para visualizar realmente a gravidade do que está acontecendo lá. Mas até então ele não tinha ido, ele não estava em sintonia com todos. Enquanto a gente não tiver a base em cima, orientando e seguindo junto, todo mundo falando a mesma linguagem, a gente vai acabar nessa questão. Número de casos importantes, como muitas cidades que você já comentou, com lockdown. Mas a gente não está ainda falando, o ministro da Saúde, por exemplo, ele não fala fique em casa, com a ênfase que o senhor usou, por exemplo, para o povo de Manaus. Ele foi a Manaus, é verdade, importante visitar a região, ver de perto o problema, mas ele não falou, manauaras, fiquem em casa. Essa é a questão. E se a gente não reforçar, qual que é o grande serviço hoje que eu tenho visto? Além dos médicos orientarem a população, toda a mídia, televisão, rádio, jornal, tem batido na mesma tecla. Vocês, como imprensa, estão ajudando a população. A questão é chegar essa informação para a população e ela ter o discernimento de respeitar o próximo. Um tem que ajudar o outro. Enquanto nós não nos respeitarmos, nós vamos cair no problema de um número excessivo de casos, mortes, colapso do sistema hospitalar, UTIs lotadas e viver situação que eu não gostaria que a gente vivesse, por exemplo, na cidade de São Paulo, um lockdown. Vamos para outra disseminação de notícias falsas e tratamentos milagrosos. Falamos tanto, nunca ouvimos falar tanto do remédio contra a malária, que era um tratamento muito promissor, que poderia dar certo. Está em fase de testes. Qual foi o problema da gente ter dado tanta importância a medicamentos que ainda estavam em fase de testes? Eu acho que o medo e a falta de apoio e de informação levam as pessoas a acreditarem nas coisas mais variadas, né? E eu acho que, voltando à questão da sintonia, eu acho que o governo federal não tem dado a mensagem correta de além de que é um problema que vai passar. Provavelmente não vai passar tão cedo, né? Se nós imaginarmos que nós precisamos de 70% a 80% da população em contato com o SARS-CoV-2, né, o vírus da Covid-19, para que a gente tenha uma imunidade coletiva, uma imunidade de rebanho, que é um termo não muito agradável, mas enfim, nós vamos ter uma crise prolongada. E essa falta de sintonia é crucial. E aí, nessa situação de medo, de falta de apoio social e econômico e de desinformação, as pessoas acreditam nas coisas mais variadas. Mas é importante, e eu acho que isso que se revalorizou, né, o papel da ciência, né? Sem dúvida. Na explicação. E até sobre remédio, desculpa cortar o senhor, doutor Ivan. Até para falar dos remédios, o Japão anunciou hoje que vai adotar o Remdesivir para tratamento de pacientes de Covid-19. Remdesivir é um antiviral que reduziu, nos Estados Unidos foi feito um teste de 14 para 11 dias o tempo de UTI. É uma notícia promissora e o Japão vai ser o primeiro país do mundo oficialmente a usar o Remdesivir nessa pandemia. Vamos a mais um erro aí, o sexto erro, baixo índice de testagem. Ontem o governo federal lançou a sua estratégia de testagem, a previsão 46 milhões de testes para o Brasil inteiro. É um primeiro passo importante esse, doutor Sérgio? É um primeiro passo. Veja que países que deram certo, um exemplo interessantíssimo, a Alemanha, que testou, a Alemanha colheu os frutos. Espanha e Itália, que demoraram a fazer esse procedimento, tiveram a situação que a gente observou. Acontece o mesmo problema no Brasil. Estados Unidos também demorou para testar. Muito. Mas a questão é que o Brasil, como os Estados Unidos, é um país muito continental, muito grande. Quando a gente compara com a Espanha e com a Itália, é difícil. Então, a gente tem que ter uma estratégia muito bem sólida de como é que vai fazer esse tipo de testagem para que também a gente não desperdice o dinheiro público num teste que não vai ter finalidade. E o grande problema também,
os testes têm uma baixa sensibilidade. Então, muitas vezes, a gente vai ter que repetir, repetir e repetir. Então, isso vai ter um custo. A população também tem que entender isso e os governantes também têm que entender isso. Essa estratégia de testagem lançada ontem em Brasília vai até dezembro, quer dizer, é um negócio de longo prazo, realmente, para mostrar se a doença vai para outros lugares, vai evoluir para outros lugares, isso é importante. Você pode falar. Eu e outros colegas temos defendido que o Brasil deveria ter adotado precocemente a combinação de distanciamento físico com testagem para contenção epidêmica, como fez a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul nunca precisou fazer políticas muito duras de distanciamento físico, porque fez uma estratégia de rastreamento dos contatos a partir dos casos índices, usando o teste massivamente. O Brasil não fez. Fez pela metade o distanciamento físico e não fez a estratégia de testagem. A gente fez tudo incompleto, né? E a última questão, política econômica não está a serviço da saúde. Eu acho que tem a ver com o financiamento muito ruim que nós damos, historicamente, ao nosso sistema público de saúde. Isso, fica relegado a segundo plano. Na verdade, nós nunca tivemos uma UTI, grandes UTIs, um número excessivo de leitos. Agora a gente está se deparando com a situação que a gente precisa ter esse tipo de situação. Então está a corrida pela compra de respiradores em todas as localidades. E não é só comprar o respirador, eu tenho que ter a estrutura para colocar o respirador, eu tenho que ter gases específicos para eu conseguir montar uma UTI adequada. Hoje é o terceiro dia de confinamento obrigatório no Maranhão. 4 cidades da região metropolitana de São Luís estão com restrições mais duras para a circulação de pessoas. O repórter Alex Barbosa nos conta se a medida está funcionando por lá. Oi, Alex, bom dia. Oi, bom dia, Márcio, bom dia para todos. Pois é, o governo tem dito, as autoridades no geral têm dito que, por enquanto, nesse terceiro dia, o balanço é positivo, né? Já que houve redução, de acordo com o último levantamento, de 60% no número de carros circulando nas ruas e teve redução de 80% na quantidade de passageiros nos ônibus. Agora, o que a gente percebe aqui é que São Luís vive duas realidades diferentes. A área nobre de São Luís e a parte histórica, onde há muita fiscalização, as pessoas não estão nas ruas de fato, por conta até da fiscalização forte. E as periferias continuam lotadas. Eu estou num bairro aqui da periferia de São Luís, vocês podem ver, estou numa rua onde tem uma feira e há muita aglomeração de gente, muitas pessoas nas ruas, né? A Guarda Municipal tem feito até fiscalização em alguns bairros, orientando os comerciantes para baixarem as portas quando não oferecem serviços essenciais, mas o que a gente vê é que não tem surtido muito efeito nas periferias, não. E aquela coisa, né? É uma questão de consciência das pessoas também. São 10 dias esse lockdown, seriam 10 dias para as pessoas ficarem isoladas para tentar diminuir os números aqui que estão muito preocupantes. Atualmente, 95% dos leitos de UTI de São Luís estão ocupados. É uma situação que preocupa bastante. São 5.389 casos confirmados da doença e 305 pessoas morreram. Então, o lockdown justamente para tentar baixar esses números, mas nas periferias o que a gente vê são cenas como essa aqui. Ainda falando do Nordeste, o Ceará também tem endurecido as medidas de isolamento, né? Desde terça-feira é obrigatório o uso de máscaras e a partir de amanhã na capital Fortaleza ninguém vai poder sair de casa. Quem estiver andando na rua, por exemplo, vai ter que justificar por que está na rua. Márcio. Muito obrigado, Alex. E ainda sobre o lockdown, a Justiça negou um pedido do Ministério Público para que o estado de Pernambuco entrasse em lockdown. Repetindo então, a Justiça negou esse pedido do Ministério Público para que Pernambuco entrasse em lockdown. No Pará, somente os serviços essenciais vão poder funcionar pelos próximos 10 dias. É uma medida do governo do estado para tentar conter a transmissão do coronavírus. A gente vai até Belém saber os detalhes com a repórter Priscila Castro. Priscila, bom dia para você. Olá, bom dia, Márcio, bom dia a todos. O Pará entrou hoje em lockdown. A capital Belém e outras 9 cidades, com mais de 80 casos de Covid-19 confirmados para cada 100 mil habitantes, passam a só ter o funcionamento de serviços essenciais. Essa medida ela foi adotada pelo governo diante do baixo percentual de isolamento social de 45,52%, quando a meta recomendada pelos órgãos de saúde é de 70%. E hoje cedo, nossas equipes percorreram as ruas para registrar a movimentação na capital. Percebemos um movimento menor nas ruas de Belém, mas ainda longe da meta do governo. Por isso, o lockdown deve continuar pelo menos até o dia 17 de maio. Enquanto a medida estiver valendo, apenas supermercados, feiras, farmácias e bancos
podem abrir de hoje até sábado. Essa medida, inclusive, ela é educativa. Já a partir de domingo, começa a ser aplicada a multa para estabelecimentos comerciais de até R$50 mil que descumprirem o decreto, e pessoas que não comprovem a necessidade de deslocamento nessas cidades, elas podem ser multadas, as pessoas também, em até R$150. Os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Saúde são 5.524 casos confirmados por exames, 410 mortes, 2.981 pessoas se recuperaram da doença. São números elevados e os sistemas de saúde e funerário já entraram em colapso. Por isso, a gente espera que todo mundo obedeça o lockdown aqui no Pará, Márcio. O Pará enfrentando uma situação bastante difícil também. Priscila, muito obrigado pela sua participação. O podcast O Assunto desta quinta-feira com a Renata Lopretti, nossa querida Renata Lopretti, trata exatamente do lockdown, critérios a serem seguidos, como ele está sendo implantado, por que é tão importante neste momento em algumas regiões. Aliás, falando do assunto, é bom dividir notícia boa. O podcast da Renata, que conta com uma super equipe, se tornou o mais baixado na América Latina, segundo a empresa Triton Digital. Parabéns, Renata, parabéns à equipe do Assunto. Agora, falando de lockdown, é uma pena que a gente tenha chegado nesse ponto. Se a gente não conseguiu, pedindo um isolamento, pedindo a participação das pessoas, botar a polícia na rua, é extremo, mas é necessário em alguns lugares. O lockdown é uma medida extrema, desesperada, eu diria, de saúde pública, né, na linha do distanciamento físico, mas ela é a medida mais extremada, que para impedir a circulação é o bloqueio total, né, em português, mas ela é uma medida que suspende um direito. É justificável do ponto de vista de saúde pública, mas para suspender um direito, no caso o direito de ir e vir ou o direito de abrir o seu comércio, ela precisa ter uma justificativa e é preciso que o governo diga claramente quais serão as pessoas afetadas por esse lockdown. Não basta só mandar ficar em casa, né? Tem gente que não consegue ficar em casa, precisa de recursos para poder ficar em casa, não passar fome em casa. Quais são as pessoas que serão afetadas, porque essas medidas restritivas de direito, elas afetam, adicionam vulnerabilidade às pessoas que já são vulneráveis, né? E tem que ter um prazo, doutor Ivan? Tem que ter um prazo? Geralmente tem prazo, mas quando a gente conhece a doença. Então, se é um caso de cólera, ou de meningite meningocócica, ou de paralisia flácida, que seria o equivalente epidemiológico à paralisia poliomielite infantil, a gente tem um prazo porque a gente conhece a doença. Essa a gente não conhece a dinâmica, então o prazo é perigoso. Então, entrar em lockdown é uma medida desesperada, tem que, durante o lockdown, garantir a vida e a saúde das pessoas e tem que começar a preparar a saída, do ponto de vista sanitário. É complexo. Alguns municípios vêm lançando mão de estratégias rigorosas para conter as aglomerações, como a cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A cidade é uma das mais populosas do estado, pertinho da cidade do Rio, ali vizinha, e registrou números da Covid-19 bem inferiores aos da capital, perto de 500 casos e 27 mortes. Especialistas não têm dúvidas, o isolamento ajudou a frear as infecções. Sobre isso, eu converso agora pela internet com o médico infectologista André Ricardo Araújo. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense, que fica ali em Niterói, e integra um grupo de estudos sobre a Covid-19 na cidade de Niterói. Doutor, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Niterói foi uma das primeiras cidades a fechar suas praias e muita gente na época achou um exagero, tomou um susto. Uma decisão dessas, claro, é para evitar aglomeração, mas eu imagino que também tem um peso psicológico nisso, né? Quer dizer, dizendo para as pessoas, preparem-se. Com certeza. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. A UF, né, o seu grupo de trabalho, ela foi pioneira em antecipar essas situações que iam acontecer. Então, no dia 12 de março, até um pouquinho antes do decreto estadual, nós nos reunimos para definir as estratégias da universidade e aí, com isso, aproveitar para fornecer as informações necessárias para o município poder tomar as decisões que fossem pertinentes e, com isso, introduzir, né, o distanciamento social de uma forma mais efetiva. Com esses bons números, professor, a gente já pode falar em Niterói de aliviar o isolamento social, flexibilizar o isolamento social? Olha, Márcio, isso é muito complicado, porque o que acontece? O Niterói, apesar de ser um município que tem dado resultados positivos em relação ao número de casos e principalmente óbitos e tudo, aí a gente ainda tem um pouco de receio de orientar nesse sentido por conta de você ainda ter muita circulação de profissionais que trabalham
em Niterói, mas moram, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, a gente recebe muitas pessoas que ainda trabalham nessas cidades, né? E aí podem servir como vetores ainda da infecção. Então, com isso, a gente, inclusive, assim, de uma forma geral, a gente está num momento crucial. Essas 2 próximas semanas agora, de maio até o final, talvez seja o momento mais crítico em termos de aumento de número de casos. Então, ainda é necessário esse tipo de situação. Muito bom. André Ricardo Araújo, infectologista da Universidade Federal Fluminense, nossa querida UF. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos, Márcio. Um abraço. Muito obrigado. Agora, 10 horas e 15 minutos, vamos atualizar os números nacionais totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Aqui no nosso telão, casos confirmados de Covid no Brasil, 126.890. Número de óbitos, 8.591. E números recuperados, números do Ministério da Saúde, divulgados ontem, recuperados até o dia 6 de maio, 51.370 pessoas curadas, recuperadas da Covid-19. Numa próxima tela, a gente tem as mortes no índice diário. Começando no dia 17 de março, eu até vou me levantar para mostrar isso aqui. No dia 17 de março, nós tivemos a primeira morte. E vocês percebam que ao longo desses meses, desses dias, dessas semanas, a gente vem tendo degraus. Uma subida aqui, aí tem uma queda no fim de semana. Uma outra subida, mais queda no fim de semana e a recuperação nos dias seguintes. Mais uma subida, mais uma queda, outra subida, outra queda, exatamente no fim de semana. E agora uma grande subida, 600 casos, ontem 615 mortes registradas. Não necessariamente todas essas mortes aconteceram no dia anterior, de terça para quarta-feira, mas foram registradas ontem um índice 2,5% maior. Eu acho que não tem dúvida nenhuma que a gente está assistindo, apesar dessa ressalva de que nem todas essas mortes aconteceram no dia anterior, nós estamos vendo uma subida. O modelo matemático que a gente já sabia que essa semana do Dia das Mães e essa próxima que a gente entrar vai ser o estopim, o número de casos gigantes que a gente vai ter em casos confirmados e também em óbitos, infelizmente. Esse é o gráfico que a gente vê que quer cair. São as setinhas, as barrinhas que a gente quer ver nos próximos dias, nas próximas semanas, em queda. A gente, infelizmente, não pode dizer ainda que isso vai acontecer por esse cenário aqui. Notícias de Brasília agora. O Senado aprovou um projeto de lei que obriga a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a autorizar a venda no Brasil de produtos estrangeiros que possam ajudar no combate ao novo coronavírus. O critério é que o material tenha sido aprovado e validado por um órgão internacional. Quem vai explicar melhor para a gente é o repórter Fabiano Andrade, de Brasília. Fabiano, bom dia. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo que está ligado no combate ao coronavírus. Essa aprovação por parte da Anvisa deve acontecer em, no máximo, 72 horas, segundo esse texto que foi aprovado no Senado Federal. Ou seja, em 3 dias, a agência reguladora deverá liberar ou não, deverá tramitar o processo sobre a circulação de equipamentos, insumos e remédios que já tenham sido autorizados por pelo menos uma das 4 principais agências reguladoras de saúde ao redor do mundo, entre elas o FDA, a agência de regulação americana. Hoje, esses processos na Anvisa seguem um trâmite demorado, porque é uma análise minuciosa. E a ideia do Senado é acelerar essa tramitação por causa do período de pandemia do coronavírus. Portanto, essa medida só valerá enquanto vigorar o estado de emergência aqui no país por causa da pandemia do coronavírus. Claro que a aprovação para que isso que foi aprovado no Senado passe a valer de fato, depende da sanção do presidente da República, que pode vetar ou liberar integralmente tudo o que foi aprovado pelo Senado Federal. A gente já falou algumas vezes aqui no combate ao coronavírus em relação ao presídio da Papuda aqui no Distrito Federal. É a penitenciária que mais tem casos confirmados de coronavírus em todo o país e esses casos aumentaram e muito. De anteontem para ontem, foram mais de 100 presos e policiais penais confirmados com o coronavírus. Com isso, o presídio da Papuda, hoje aqui no Distrito Federal, tem 400 casos. É mais do que qualquer uma das 33 cidades, regiões administrativas aqui do DF, Márcio. Fabiano, é uma situação que preocupa muito, a situação dos presídios, assim como todo o país. Fabiano, muito obrigado, bom dia para você. Vamos direto aqui para as perguntas que chegaram pela Pergunta Corona. A gente já tem uma pergunta aberta para ganhar tempo. A pergunta do Leandro. Minha irmã testou positivo para a Covid e a patroa dela, mesmo sabendo disso, está mandando ela trabalhar.
ela não deveria ficar isolada em casa? Essa pergunta é dura, né? Porque ela me lembra o passado colonial brasileiro, que as pessoas precisam ter alguém para fazer o serviço doméstico. Mas essa pessoa que testou positivo para a Covid, ela deveria estar sendo monitorada com oximetria, né? Porque a hipóxia vem mesmo antes da falta de ar. Ela não deveria estar indo trabalhar, obviamente. Poderia estar isolada em casa, mas se estivesse isolada num hospital de campanha, talvez estivesse melhor acolhida. E essa patroa está colocando, além de tudo, em risco a vida dessa pessoa, em risco outras pessoas, porque no transporte entre a casa e o trabalho, e colocando a si mesmo e a família em risco. É uma situação escabrosa. Não tem nem como explicar isso, né? Mas as pessoas precisam trabalhar, talvez por isso que ela aceite também isso. Mas não, ela não deveria estar trabalhando. Essa é a resposta, eu acho. Ela não deveria estar trabalhando. Fui a 2 hospitais e os exames de radiografia dos pulmões deram inconclusivo. Isso pode acontecer se eu realmente estiver infectado? E a pergunta era Simone, doutor Sérgio. Simone, na verdade pode. A radiografia de tórax ela não é o melhor exame para a Covid-19. O melhor seria a tomografia de tórax. Só que lembrar que exame de imagem não é definidora de doença, de confirmação de doença. O que confirma a doença é o exame que faz pela coleta do suave nasal ou de orofaringe, que é o chamado PCR. Pois é, e ela deveria prestar atenção nos sintomas, ver se não vai haver uma piora, né? Febre, principalmente, a tal da falta de ar. Natália, lavar o nariz com soro fisiológico pode ajudar a higienizar ou é melhor evitar? Não, é bom para higienizar desde que o uso seja individualizado, né? Não seja compartilhado o soro fisiológico, né? Porque se uma pessoa estiver infectada, pode contagiar a outra. Então, é bom, com medida genérica de saúde, sim. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com suas perguntas aqui no nosso combate ao coronavírus. Até já. Agora são 10 horas e 25 minutos, estamos de volta com o nosso combate ao coronavírus. Os pesquisadores da Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, alertam que o Brasil deve ser o próximo epicentro da pandemia, que o número de mortos em junho pode passar dos 30 mil. Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Vitor Engrácia Valente. Professor, bom dia para o senhor, muito obrigado pela sua participação. A que se atribui um número tão elevado assim? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Bem, Márcio, essa pesquisa que nós realizamos, ela teve como objetivo comparar o avanço inicial da doença no Brasil e nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são o atual epicentro dessa pandemia. Nós aplicamos um modelo matemático que considera apenas óbitos notificados. Nós sabemos que existem fortes evidências de que existe uma subnotificação gigantesca. Nós comparamos os óbitos a partir do 5º dia de registro até o 31º dia. Nós comparamos esse período no Brasil e nos Estados Unidos e um modelo de regressão que nós, na estatística, é um modelo simples de ser realizado, mostrou que a relação entre esses dois países era de 99,8%. É uma proximidade muito similar entre os dois países. E isso nos leva a dizer, Márcio, que o Brasil tem uma alta probabilidade de se tornar o próximo epicentro. Além disso, nós fizemos 3 projeções matemáticas. Uma otimista, que mostra um valor de 30 mil óbitos, 31 mil óbitos notificados associados à Covid até o dia 9 de junho. Uma estimativa mais realista chega a 40 mil. E uma estimativa pessimista indica que até o dia 9 de junho, o Brasil pode alcançar um valor de 64 mil óbitos notificados associados à Covid-19. Professor Vitor, rapidamente, porque o nosso tempo está acabando já. Depende do quê? Qual caminho tomar? O otimista, o realista ou o pior cenário? Depende do quê? Qual a decisão a gente tem que tomar agora para acertar o caminho aí? Né? Seguindo orientações da OMS, Nature, Science, The Lancet, New England Medical Journal Medicine, medidas preventivas, distanciamento social, talvez lockdown,
e uso de máscara obrigatório quando sair de casa se preciso. É exatamente isso que a gente está pregando aqui. Vitor Engrácia Valente, da Unesp, professor de fisiopatologia, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Esperamos que as pessoas tenham ouvido isso e sigam as suas recomendações, uso de máscara e especialmente, acho que o distanciamento social. Muito obrigado. Dr. Vitor falou muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, atual epicentro mundial da pandemia, não são um exemplo a ser seguido em vários aspectos. Isso porque, mesmo com novos focos de infecção surgindo em diferentes regiões do país e a expectativa de mortes avançando este mês, 35 estados americanos planejam retomar as atividades até a semana que vem. Os números da pandemia nos Estados Unidos não deixam dúvidas sobre a gravidade da situação. Há mais de um mês, morrem mais de 1.000 americanos todos os dias. Outro dado impressionante, pelo menos 25 mil novos casos são registrados a cada 24 horas. Uma taxa de expansão que varia de 2% a 4%. Enquanto grandes cidades como Chicago e Los Angeles conseguiram achatar a curva de contágio, os condados em torno delas vivem um quadro diferente. O condado de Cook, onde fica Chicago, vem registrando 2.000 novos casos por dia e a grande Los Angeles cerca de 1.000. Cidades menores do meio oeste e do sul também sofrem com o novo coronavírus. O condado de Dakota, em Nebraska, tem a terceira maior taxa de casos por habitantes e não contava nenhum até 11 de abril. A região reúne muitos frigoríficos e as autoridades de saúde dos Estados Unidos dizem que quase 5.000 funcionários de fábricas de processamento de carne e frango já foram contaminados. O triste campeão americano de mortes por habitantes é o pequeno condado de Trousdale, no Tennessee, onde o número de casos saltou de 27 para 1.344 em apenas 10 dias. Isso a partir do contágio num presídio. O avanço impedioso da epidemia americana, que já matou mais de 70 mil pessoas, sugere um quadro ainda mais dramático quando toda a economia voltar a funcionar. O governo já prevê que se chegue a 3.000 mortos por dia até 1º de junho. Apesar disso, o presidente, em campanha pela reeleição, não recua. Trump quer que a força-tarefa de combate ao vírus se dedique agora a garantir uma reabertura segura da economia, se é que isso é possível. A cidade de Nova York, o mais recente epicentro mundial da epidemia, conseguiu, com isolamento social, reduzir à metade o crescimento no número de mortes. Em outras regiões do estado, as infecções e mortes também reduziram o ritmo. Mas o governador Andrew Cuomo não quer correr riscos. Ele estabeleceu uma série de condições para que as diversas regiões retomem as atividades. A gente vê aqui no nosso telão. Por exemplo, queda de internações por 14 dias seguidos ou menos de 15 por dia. Queda de mortes por Covid-19 por 14 dias seguidos ou menos que 5 por dia. Taxas de novas internações mantidas em 2 para cada 100 mil habitantes e pelo menos 30% de leitos vagos, pelo menos 30% de leitos de UTIs disponíveis. Pelo menos 30 testes realizados para cada 1.000 habitantes mensalmente, pelo menos 30 pessoas trabalhando em rastreamento de contatos de infectados para cada 100 mil habitantes. Algumas dessas medidas são meio técnicas, mas eu acho que a gente pode resumir numa só. Enquanto não tiver queda no número de casos, queda no número de mortes, uma queda significativa e que a gente não tenha sobra de leitos, não pode reabrir. É assim que tem que ser? Radical assim? É assim que tem que ser e é o que está mostrando. Claro que isso foi feito, alguma projeção, ele teve esses números, não foi da cabeça dele, foi de uma equipe técnica, infectologistas, epidemiologistas, clínicos de uma maneira geral, questão da parte econômica também do país, claro. E fizeram um plano de ação. Tudo na vida tem que ter um plano de ação, tem que ter um começo, meio e fim, senão a gente não vai alcançar os nossos objetivos. A gente tem que ter um objetivo final. É que a gente imagina a pressão econômica que Nova York deve estar sentindo para reabrir, para voltar. Eu gostaria de salientar a questão dos testes, né, que o André Cuomo sempre enfatiza muito a estratégia da testagem, coisa que tem sido fortemente negligenciada no Brasil. Ele quer subir de 20 mil para 40 mil testes por dia. Aqui a gente faz 12 mil por dia no Brasil. E a ideia de rastreamento de contatos. A gente tem que começar isso, não é tarde nunca. Como a gente tem 100% da população suscetível, é a nossa soroprevalência, ou seja, o número de pessoas que se infectaram já no Rio Grande do Sul foi de 0,13%.
Na Baixada Santista, 1,41%. Ribeirão Preto, acho que foi também na ordem de 1,5%. Ou seja, ainda existe um contingente enorme de pessoas que não entraram em contato com o vírus. Então, a gente precisa adotar a estratégia de testagem já para rastreamento de contato. E cada americano recebeu, se eu não estou enganado, $1.250. Sim, teve um grande apoio social aí porque muita gente perdeu o emprego. O que a gente tentou fazer aqui, ou está tentando fazer ainda com esses pagamentos, e as longas filas na Caixa Econômica mostram como isso é importante, necessário. E que não tem distanciamento social na Caixa. Nas filas Veja também, nas filas. É aviltante isso que a gente vê. Porque as pessoas estão se expondo também ali, né, para pegar o dinheiro para sobreviver. Tendo que se expor, pensando na sobrevivência, mas colocando em risco a saúde. Vamos aqui para o nosso telão responder algumas perguntas mais do Pergunta Corona. Pergunta a Fabiana, grávidas estão no grupo de risco? Não, as grávidas elas não estão. Como era no H1N1, é totalmente diferente. Elas têm que também manter todos os critérios de distanciamento social, lavagem de mãos, uso de álcool gel, tudo de uma maneira global, mas ela não é o principal grupo de risco. Pergunta da Evelyn. Hoje acordei com 38,2 de febre, dor no corpo. Como devo agir? Moro com a minha mãe, ela tem 59 anos. Depende de onde ela viva, né? Se ela vive numa região de favela, na Grande São Paulo, independentemente, ela deveria procurar serviço de saúde e adotar imediatamente as práticas de etiqueta respiratória e de higiene pessoal, na melhor medida possível, se isolar em relação à mãe. Se ela conseguir fazer um isolamento dentro de casa, né? Seria bom. Pergunta do Pablo. Eu vi que, às vezes, a pessoa infectada não percebe que está com oxigenação baixa. Fazer nebulização preventiva pode ajudar? Não, na verdade, a questão de oxigenação baixa é a falta de ar. No momento que eu tenho falta de ar, é condição sine qua non eu procurar o serviço de assistência médica. Esse é o ponto fundamental que a população ainda não consegue entender. Sintomas leves, eu posso ficar em casa. Se começou a falta de ar, serviço público. Lá vai ser feita a saturação de oxigênio e vai ser observado se você precisa internar num leito hospitalar ou numa UTI. Boa dica. A gente faz mais um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já. (10h39) e além de marcar a hora, os relógios de rua do Rio de Janeiro passaram a informar também as taxas de isolamento nos bairros em tempo real. Os dados são do Centro de Operações da cidade, que capta imagens de circulação de pessoas nas ruas. A iniciativa começou a funcionar ontem em alguns bairros, como Copacabana, Botafogo, na zona sul da cidade. Perceba aí, em Ipanema, Leblon, 83%, em Botafogo, 70% de isolamento. Tomara que esses números sejam corretos, porque mostram uma boa redução de gente na rua. A gente vai saber agora o que é fato ou o que é fake nas mensagens que circulam pela internet. Quem nos ajuda todo dia nessa missão é a nossa querida Clara Velasco, do G1. Clara, bom dia. Bom dia, Márcio. Márcio, eu começo com a história de uma foto que mostra uma mulher machucada na rua. E aí a mensagem fala que essa mulher foi atacada, que ela é uma enfermeira que foi atacada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro quando voltava do trabalho. Mas, gente, essa história é fake, não é verdade. A gente conseguiu falar com essa mulher, ela falou que realmente é uma enfermeira, mas que não foi atacada por ninguém. Na verdade, ela sofreu um acidente de moto e é por isso que ela estava toda machucada. Além disso, ela nem mora no Brasil e sim no México. E olha só essa história, Márcio. É uma imagem que mostra os canais, um dos canais da cidade de Veneza, na Itália, cheio de flamingos. E aí a mensagem fala que isso aconteceu agora, durante a quarentena. Mas, gente, isso também não é verdade. Os flamingos não estavam nesse canal, a imagem é uma montagem, é uma obra de arte digital da artista russa Kristina Makiva. Ela compartilhou essa imagem nas redes sociais para promover o próprio trabalho. O problema é que teve mais gente que também pegou essa imagem e começou a compartilhar como se fosse real, tivesse havido essa invasão de flamingos em Veneza. Então agora que vocês sabem que a montagem pode compartilhar essa obra de arte, só não fala que isso realmente aconteceu, né, Márcio? É verdade. Os canais de Veneza até ficaram mais limpos, menos circulação de turistas na cidade, mas talvez não é esse ponto, né, Clara? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa. Até a próxima. E a gente continua aqui recebendo a sua pergunta e respondendo a sua pergunta. A pergunta da Letícia: é possível o paciente estar sem sintomas e ainda assim apresentar inflamação e comprometimento dos pulmões?
Olha, a pergunta é difícil de você responder. Você não ter sintoma e ter comprometimento de pulmão é complicado. Você tem que ter algum sinal clínico para isso. Pergunta da Ana Júlia, já respondemos várias vezes, mas é bom fazer de novo. Com lockdown e superlotação dos hospitais, como ficam os pacientes oncológicos? Continuam o tratamento normalmente? Muita gente parando o tratamento. O ideal é que continue, né? Continue. Os bons hospitais estão separando as suas alas, né, em Covid e não Covid, de modo que o atendimento regular, particularmente de pacientes oncológicos e outras urgências, possam ser atendidas. Muito bom. Pergunta da Carla. Crianças devem usar máscara ou não? A partir de quantos anos? Pergunta importante. Tem que usar como qualquer pessoa normal, apesar das crianças terem menos susceptibilidade a ter a doença, mas elas são uma fonte carreadora de doença. Então é importante que você use máscara. Claro que você não vai sair com um bebezinho com máscara, mas criança já normal de 2, 3 anos de idade já é compatível. Parece que a partir de 2 anos é que pode usar máscara. Abaixo disso não é necessidade, não é necessário. Nosso programa fica por aqui, agradecendo muito a presença dos doutores Ivan e Sérgio. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Combate. Você pode rever o nosso Combate lá no Globoplay. Agora você assiste ao Encontro com Fátima Bernardes. Nosso Combate volta amanhã às 9h50. Até lá. Bom dia.